Olá, amigos. Nós do Espiritismo em Palavras Simples, do quadro O Evangelho Comentado, ficamos muito felizes por estarem conosco e gostaríamos que assim o permaneçam, porque aqui nós sempre buscamos falar a respeito dos ensinos de Jesus. E nós sabemos que Jesus, que é o nosso irmão maior, ele sempre lutou e nos deixou um legado muito importante, que são os estudos para que possamos, na nossa compreensão, nas nossas reflexões, colocarmos na prática do dia a dia, para assim nós começarmos a sentir aquele que caminha conosco na mesma estrada. E hoje nós vamos reflexionar a respeito do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, como já o dissemos, sede perfeitos. Mas hoje nós vamos falar de uma qualidade que é de todos aqueles que buscam e constroem em si mesmo, visando exatamente esse sentido de exteriorizar de si para os demais que caminhamos nessa estrada, que é a virtude. Daniel, na visão do Espiritismo, Daniel, o que seria virtude? São as virtudes, porque são muitas. Sim. Né? Mas a virtude é a conquista das condições morais a que a criatura faz jus a partir da prática do bem. Então, se nós estivermos aqui dissecando, né, o que seria praticar o bem e em quantas partes ou possibilidades o bem se apresenta, seriam tantas as possibilidades de conquistas de virtudes. Né? Então, virtude são aquisições morais. Se a gente puder conceituar de modo simples, como é o nosso objetivo, o objetivo desse quadro, né? Espiritismo em palavras simples, são as boas conquistas, as conquistas morais. E as pessoas, de maneira geral, sabem o que é uma virtude. Nós não vamos aqui adentrar ao campo filosófico do que representam as virtudes e quais sejam elas, né? Nós temos métricas, nós temos parâmetros, né? Nós temos um guia seguro que é a nossa consciência, que acende como se fosse um deflagrador quando a gente ultrapassa limites ou fez o que não devia ter feito. Da mesma forma, a gente sabe, e esse deflagrador, ele acende, né, uma luz no sentido de nos indicar que aquela prática foi uma boa prática, né? Então, são processos que vão se acumulando, né? E a gente se mira em determinadas criaturas, são chamados benfeitores da espiritualidade, ou para os nossos irmãos católicos, os chamados santos, né? Aquelas pessoas que deixaram um rastro, por assim dizer, né, luminoso por onde passaram, né? E para nós não querer mais repetirmos, o modelo de virtude é Jesus. É lógico que às vezes nós temos dificuldades, né, Valdecir, de dissecar, né, quantas eram ou quantas são as virtudes de Jesus, né? Mas a rigor é assim. Quando estamos nas boas práticas, na prática do bem, a gente sente que alguma coisa mexe na nossa intimidade. Se é boa essa mexida, pode ter certeza que o caminho é por aí. Se a gente ficar mal nesse processo, repense, dê um passo para trás e, quem sabe, nivele de novo, calibre de novo o passo para que o passo seguinte seja um passo bem dado. E certeiro, né? É assim que a gente vai... Nós vimos em programa anterior, Daniel, que você bem colocou a respeito do homem de bem. Qual a diferença, se é que tem a diferença, Daniel, a respeito do homem de bem e o homem virtuoso? Os dois estão a caminho, né? Os dois não estão completos, mas os dois estão no caminho certo. O homem virtuoso, nós poderíamos, quem sabe, qualificá-lo, né, de modo um pouquinho diferente, porque
O homem de bem é aquele que está a caminho para conquistas. Ele já se definiu. E o virtuoso, né, se é que ele já atingiu a conquista das virtudes, ele já é a criatura de expressão, ainda que relativa, mas sob o ponto de vista das conquistas, num patamar mais acima. Mas é bom que a gente entenda assim, em palavras simples. O homem de bem é aquele que já pratica, né, certas porções, certas graduações de virtude. Não que as tenha conquistado por completo, né, mas está a caminho. E a criatura virtuosa, que não é para as condições do nosso planeta, que criatura nenhuma aqui no planeta Terra é uma criatura virtuosa nos limites possíveis das suas conquistas, é aquela criatura que é a meta, digamos assim, né? Então, nós todos estamos a caminho da meta, da conquista máxima possível, né? Ainda que relativa, porque a conquista absoluta, a conquista não, a condição absoluta é sempre de Deus, né? Do Criador, da inteligência suprema, né? Mas a gente já tem possibilidade de vislumbrar certas conquistas, mesmo no campo onde nós estamos aqui, no planeta Terra, que é um campo de dificuldades, um campo de cardos, né, de ervas daninhas, onde o solo não é fértil ainda o suficiente, né, para que só nasçam as boas sementes. Será um dia, né, porque a sementeira ela já está sendo lançada, já está sendo feita, o solo já está amanhado, né, com a vinda de Jesus, mas ainda estamos num campo de preparação. Então, é possível certas conquistas no planeta Terra? Sim, sob o ponto de vista moral, mas não em plenitude. Pelo que a Terra nos oferece hoje, certo, Daniel? Quando eu digo nos oferece, é por nós Sim. que fazemos a sociedade, Sim. que pensamos assim e agimos assim. É um campo bom para desenvolvermos as virtudes? Sem dúvida nenhuma. Todo lugar é campo propício, né? Todo lugar, né? Às vezes, o campo propício é para desenvolver a paciência, por exemplo, né? A caridade, né? São estágios que nos favorecem, né? E as reencarnações ou as encarnações sucessivas sempre nos facultam possibilidades diferenciadas, né? Ora nós crescemos num campo, ora crescemos no outro, né? Mas sempre são oportunidades de crescimento, né? E o planeta Terra é um campo de experiências vastíssimas, porque o campo da necessidade é o mais profícuo, né? É o mais, digamos assim, é o que melhores condições oferece para que a criatura expanda. Por isso que ninguém pode sair do planeta Terra e possa alegar, eu não tive condições de fazer o bem. Como assim? O necessitado está junto de nós e nós também somos os mais necessitados. Aí eu não tive tempo para desenvolver a paciência. Como assim? Né? Eu não tive tempo para desenvolver em mim a caridade, a utilidade, né? a reflexão. Não tive tempo para ser um bom pai, para ser um bom filho, para ser uma boa pessoa na sociedade, para ser um bom trabalhador. Todos têm campos vastíssimos, porque o campo terráqueo, é um campo muito próprio para o aperfeiçoamento das almas. Então, estamos a caminho, né, para as nossas conquistas. Só vai depender do esforço pessoal a ser empreendido. Né? Quer dizer, claro que as virtudes elas não vão assim, desabrochar em nossas almas claro sem que possamos dispor, né, de um tempo, de uma experiência, de boas ações. São inúmeras as experiências e a gente não compra isso pronto. Né? A gente não compra isso Temos que suar para conquistar, né? Que bom, ótimo. Mas quando falamos de virtudes,
Nós temos que nos lembrar sempre que o Evangelho, ele nos oferece muitos ensinamentos para que possamos buscar desses ensinamentos na prática do dia a dia, que nos facilita a sermos virtuosos. Nós gostaríamos de convidá-los para que continuem conosco no Espiritismo em Palavras Simples, que ele volta já já. Olá, amigos, nossa alegria, nosso abraço fraterno. Deus nos abençoe a todos por estarmos juntos. Nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre o perdão. Nos chega muitas questões, às vezes, conversa com amigos, simpatizantes, pessoas que nos mandam e-mail perguntando sobre o perdão. Parece-nos, assim, importante conversarmos sobre isso. Mas muitas vezes a pessoa não tem dificuldade somente com o outro, no sentido do perdão. Ela tem dificuldade com ela mesma. Ela faz um crescimento, ela começa a aprender, às vezes ela chega num grupo de estudo, ou na sua igreja, no seu templo, seja qual for a sua crença, ela evolui o seu pensamento e começa então a sua consciência a processar quanto aos seus feitos aqui, agora, há pouco tempo, no seu passado recente. E aí a situação parece que cobra muito intimamente. Há um estado de culpa, um complexo de culpa, um sentimento de culpa ali se processando e a pessoa se consome muitas vezes. Então nós recebemos questões e uma questão muito pertinente foi de uma jovem que nos perquiriu quanto aos crimes em si, né? E ela inseriu várias situações ali para entender como é que funciona o estado do perdão, no sentido mais grave, no sentido dos equívocos corriqueiros da pessoa ou de uma ação mais severa que prejudicou alguém. E a doutrina espírita, o evangelho em si, tem propriedade para isso. Ninguém tem penas eternas, como é o pensamento antigo religioso em que a pessoa ficaria, se consumiria no fogo do inferno sem jamais terminar esse tormento na sua vida. No entanto, ela se preocupa não só com a sua vida espiritual, mas com a sua consciência ela e Deus, né? Nesse sentido, no sentido mais grave, no sentido contra a vida, um atentado contra a vida, se isso é pernicioso, se existe uma possibilidade de reparação. E a gente tem que dizer que essas situações perante a vida, né, esse atentado perante a vida, seja um crime, seja nesses sentidos mais graves, tudo temos que ter entendimento que há as leis, que há efeitos que, né, para uma causa, para alguma coisa que nós fazemos. Mas o pensamento mais profundo que nós temos que ter é que Deus, o Criador, é Pai. Pai no sentido amoroso, quando Jesus nos apresentávamos o Pai. Por isso, nesse sentido. Aquele que permite, aquele que dá oportunidade ao seu filho para a reparação, aquele que permite o recomeço. Há sempre muitas dificuldades, sem dúvida nenhuma. Mas o primeiro passo é o entendimento de si mesmo, é o profundo arrependimento e, principalmente, dentro do arrependimento, a profunda vontade de fazer diferente, de reparar os danos, de promover o bem onde fez o mal. E há também aquelas questões que diz, puxa, mas eu não consigo agora voltar atrás e fazer de novo, ou eu não consigo, o que eu fiz, né, no termo da vida, há uma, digamos assim, eu não consigo resgatar, reparar aqui agora para um ato muito brusco em direção a um atentado contra a vida. Mas nós temos aí a maior lei de amor em que Deus se manifesta as leis divinas para conosco. A reencarnação, a oportunidade maravilhosa que nós podemos às vezes achar assim em nossa vida. Ah, mas eu não tenho um momento agora para reparar. Talvez não possa refazer a mesma situação, mas pode fazer coisas muito diferentes e fazer um novo fim.
né? Para termos um novo começo, uma oportunidade divina. Sempre no sentido de promover o bem na vida do outro, de reparar. Às vezes nós não conseguimos reparar com aquele, justamente aquele que estava ao caminho. Às vezes ele já desencarnou, né? Às vezes ele já não está mais na nossa presente, mas nós podemos orar por ele, nós podemos em pensamento pedir perdão a ele, nós podemos rogar a Deus que haja um momento em que a nossa reparação se faz, né? Nós podemos nos encontrar com ele no nosso desdobramento, que nós dizemos, quando o corpo físico repousa e o espírito tem a liberdade e sai para o mundo espiritual, muitas vezes em visita aos nossos entes amados, em reencontros que possam possibilitar a reparação que nós tanto desejamos. O importante é estar no seu coração, este momento em que você conversa com Deus e reconhece, né? Nós temos momentos assim, em que nos reconhecemos perante Deus. Senhor, eu sou culpado, né? Eu vi agora que estava errado e como posso eu fazer para reparar o meu engano? O auto-perdão é se permitir a oportunidade de refazer, confiando que Deus é amoroso, que nos permite esse momento muito especial em nossas vidas, esse estado da alma em que nós podemos recuperar aquilo que fizemos de errado. Sempre é tempo de fazer o bem, sempre é possível amar, sempre é possível a solidariedade, a fraternidade, o perdão em direção ao outro, mas em direção a nós mesmos, com a confiança e a humildade, a submissão que necessitamos para compreender que às vezes o caminho pode ser árduo, mas ele não é impossível. Nós refaremos em outras oportunidades aquilo que praticamos de mal, com certeza Deus nos dará a grandiosa oportunidade de fazermos o bem na vida do outro. Então nós temos que avaliar. Joana de Ângeles tem um ditado assim: aquele que se menospreza fica na retaguarda. O que o Espírito amigo está dizendo para nós? Que nós precisamos valorizar a vida, nos valorizar, nos dar a oportunidade de recomeço, confiar na providência divina, né? Ter a força de vontade e a coragem para refazer os caminhos. Tantas vezes, às vezes nós caímos e nós nos levantamos e vamos traçar novos rumos, novas metas, outros caminhos, e assim no sentido moral. Porque a dor maior do ser humano não deixa de ser a dor moral, né? A dor física, ela pode ser saneada muitas vezes com medicações, com a própria ciência, tudo tem, ela passa. A dor moral é preciso um trabalho íntimo da nossa consciência, da nossa intimidade, nós e Deus, para sabermos o que fazer com esta dor. Então, é importante a gente promover o auto-perdão. É importante a gente saber disso, a fim de que a gente possa se liberar. Porque o estado da alma, a culpa muito grande, constante em nossas vidas, nós promovemos um mal não só espiritual, um mal físico que nós podemos causar aos nossos corpos, à nossa trajetória de vida. Confiemos em Deus, empreguemos vontade para continuar, para vencer, para promover o bem, nos dediquemos nesse bem, em promover o bem, não só para nós, mas para os outros também. Nós agradecemos a sua presença sempre amiga e fraterna aqui conosco. Continue assistindo este programa que traz muito esclarecimento a todos nós. Que Deus nos abençoe, muita paz, fiquemos em paz. Amigo telespectador, neste quadro, no entorno da mediunidade, hoje eu encerro aquela sequência do tema sobre a obsessão e desobsessão. No programa anterior, eu comentei sobre algumas particularidades dos trabalhos de desobsessão. Destaquei que é muito comum ouvir de colaboradores de centros espíritas a afirmação de que na casa em que frequenta há trabalhos de desobsessão. Comentei que nem todos os trabalhos de desobsessão são de fato especializados no assunto.
desobsessão não é um simples diálogo com o obsessor. Nos grupos mediúnicos, não é praxe a gente fazer evocação de espíritos. Se deixa por conta da espiritualidade coordenadora designar as comunicações que irão ocorrer. Eventualmente, quando se faz irradiação para alguém perturbado, adoentado, pode-se estar evocando de forma indireta uma presença espiritual perturbadora que está junto ao indivíduo. Eles comparecem como se fossem atraídos por um ímã. Ao se focar, então, no nome, endereço do irradiado, se estabelece essa conexão. Qualquer grupo mediúnico que faz isso, energética, do grupo com o doente. E quem estiver, se no ambiente do doente há uma entidade perturbadora que está influenciando, ela está no mesmo campo de vibração, ela acaba entrando em sintonia. Porque o obsidiado e o obsessor estão nessa estreita conexão, numa simbiose. Às vezes o obsessor se manifesta em algum médium reclamando que o levaram ou que trouxeram ao grupo. Acaba por se conscientizar do que ocorreu e aí começa a bronca, fazer ameaças e assim por diante. Né? Ele chega, vocês me trouxeram aqui por quê? Daí, quando ele, de repente, ele entra compreende o fato e daí vê que nós estamos protegendo alguém ou irradiando para alguém, ele começa a fazer ameaças. Outras vezes ele vem espontaneamente, ele já conectou, vem para dar alerta, né? Para não se intrometer na sua seara e chegam às vezes muito firmes. Cuidado, eu conheço vocês. Começa a traçar assim, e se o médium ficar meio com medo, a coisa complica, né? Então, se o grupo é firme, não tem receio de ameaças, com participantes de atuação contumazes no bem e hábitos de vida virtuosos, a proteção espiritual é segura, é garantida. Então, o grupo, por isso que é um grupo especializado. O diálogo com a entidade num grupo assim, ele será intuído pelos mentores e amoroso, procurando dissuadir a entidade do seu propósito de mal, demonstrando que ela está mais se prejudicando do que se vingando. É habitual induzir a entidade a relembrar boas lembranças de sua vida encarnada, dos entes queridos, que anseiam por seu retorno ao caminho do bem. Isso facilita abrir um espaço, né, nesse coração enrijecido do obsessor, enraivecido. Procura se despertá-la para o perdão das ofensas, para que ressignifique o seu passado e compreenda os fatos sobre outra ótica. Isto se busca através sempre de um diálogo muito amoroso, com o propósito de alcançar o perdão. Essa atividade ocorre de forma comum em grupos mediúnicos, porém não define que este é um grupo especializado em desobsessão, por incrível que pareça. O que então é um grupo especializado? Como se processa o encaminhamento dos casos de um grupo especializado? O grupo especializado de desobsessão tem o propósito específico de atuar só nesse segmento, né? Ele é focado nisso. Muitos obsessores são entidades trevosas com alto poder no mundo espiritual inferior. Há quem denomina esses espíritos de senhores das trevas. O que isso significa? Significa que eles têm comando sobre grupos e unidades organizados para o mal. Entre os seus comandados estão espíritos compromissados, de tanto se utilizarem desses grupos quando estavam encarnados, comandar trabalho para cá, para lá e para lá, para fazer mal para esse, para aquele, acaba desencarnando, fica preso com esse indivíduo. Outros atuam por medo, como cativos. Outros porque, através desses grupos, eles atingirão seus objetivos de vingança, de ódio. Quer dizer, eles vão procurar um socorro lá. Outros, magoados com o mundo, querem atuar de vingança sem endereço específico, fazem qualquer serviço. Alguns desses guardiões e soldados das trevas vivem sob efeito de hipnose. Uns têm ainda a forma e a aparência deformadas, parecendo bestas espirituais. Então, lidar com um nível espiritual desse jeito é preciso mais do que um status espiritual e boa vontade, é preciso conhecimento do assunto, especialização para abordagem aos diferentes casos e métodos obsessivos. Experiência, por exemplo, em ideoplastia para a criação de sistemas de proteção e socorro espiritual, em especial nas visitas aos ambientes inferiores, feitas em desdobramento mediúnico, é muito comum acontecer isso. Participantes seguros da tarefa, do bem e confiantes na proteção divina para a ação desobsessiva, não se fragiliza ao ponto de chegar à situação inversa, como se diz na gíria, que o feitiço virou contra o feiticeiro. É preciso ter essa segurança para que a coisa não entorne. Nenhum médium de grupo de desobsessão deve descuidar de vigiar a mente.
A mente é complicada, ela nos atrapalha. Deve assumir o compromisso com a vida virtuosa para que não caia em armadilhas morais que lhe fragilizam e lhe expõe ao crivo dos verdugos. Mas ele vem querer dar lição de moral e está todo compromissado. E o verdugo sabe. A falta de disciplina é fator de enfraquecimento moral, pois compromisso com a tarefa de desobsessão é séria. Ou seja, um trabalhador da área de desobsessão deve ser autêntico discípulo do Cristo, eu diria um apóstolo dos tempos modernos. No grupo, normalmente, após a leitura evangélica, né, o que é que se faz? A gente faz uma leitura evangélica, faz a prece, aquela abertura formal, né? Daí o dirigente faz a leitura do nome das pessoas, dos casos encaminhados, que nunca são muitos para o grupo de desobsessão, né? Sem dar detalhes. Não se cita detalhes para não induzir na mente dos médiuns, né, o problema, alguma solução, o indivíduo já começa a imaginar e atrapalha, né, a sua isenção do assunto. As manifestações, elas que vierem, elas não têm relação direta cronológica com a ordem dos nomes. Foi dito fulano, beltrano e ciclano, então a primeira manifestação refere-se a fulano, a segunda a beltrano e a terceira a ciclano. Não, elas são aleatórias. Pode ser que não haja nenhuma manifestação específica relacionada ao nome dito naquela reunião. A comunicação das entidades pode se repetir em outras sessões, o que possibilita a necessária identificação ou vinculação com algum caso. Às vezes se descobre a vinculação da entidade com o caso pela repetição, pelo que está acontecendo. E também não importa muito, de fato, fazer essa vinculação, porque a identificação é um dos problemas da mediunidade. O que importa é você tratar do caso, conversar com o obsessor, né? Não importa se é caso A, B, é tratar, dissuadi-lo, discutir o assunto, orientá-lo e proteger aquela pessoa que está paciente, né? As situações em que tem que ser firme sem perder a ternura, mas deixar claro à entidade que o doente está sob a proteção do grupo que atua em nome de Jesus e que a entidade não poderá retornar lá. E às vezes a entidade fica retida por um tempo na casa espírita, em algum lugar de tratamento, para dar um fôlego, um respiro ao doente, ao paciente que está interessado em se melhorar, né? Como se encaminham os casos de obsessão? Eu tenho dito algumas vezes, né, que a porta de entrada do tratamento de obsessão é o atendimento fraterno. Lá, o próprio obsediado, se tiver condições, não tiver mais grave assunto, ou alguém intervindo por ele em caso, senta, conversa, discute, apresenta e o grupo especializado então, discute o caso e leva ou não para o trabalho de desobsessão ou faz as demais recomendações. Então a porta é essa, né? O indivíduo tem que tratar dessa forma para que facilite o seu aprendizado, o seu crescimento. Hoje nós ficamos por aqui. Eu quero lembrar você de que você deve sempre vigiar, né, e orar para manter a sua mente de forma sadia. Recomendo também que fique ligado nesse programa todas as semanas, porque é sempre uma escolha inteligente para o teu crescimento espiritual. Tchau! Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje falaremos um pouquinho sobre Natal. Todos os anos, há muito, temos comemorado o nascimento de Jesus. Comemoramos no dia 25 de dezembro, mas efetivamente Jesus nasceu em 25 de dezembro? E verdadeiramente Jesus nasceu? A questão de 25 de dezembro é uma data que foi convencionada, é uma convenção, porque não se tem ideia, claro, os historiadores não têm uma definição, uma data precisa de quando nascera Jesus. Portanto, 25 de dezembro é uma data simbólica e serve para as nossas comemorações. Mês de dezembro, as energias ficam mais elevadas, ficamos mais generosos, ficamos mais amigos, mais fraternos em dezembro. Porque lembramos de Jesus em dezembro por aproximação da data comemorativa do seu aniversário. Mas se as energias ficam melhores ao pensarmos em Jesus em dezembro, fica uma questão, por que não pensarmos em Jesus o ano inteiro? E assim teríamos Jesus e o clima dele, da sua presença e da sua lembrança, melhorando as nossas condições.
Mas há uma outra questão. Nasceu Jesus? Para que Jesus efetivamente tenha nascido, é claro, no corpo físico ele esteve entre nós, deixando as lições maravilhosas do seu evangelho. Mas a minha pergunta, nasceu Jesus, é efetivamente os seus ensinamentos tomaram corpo e fizeram a diferença na humanidade? Fizeram as mudanças que deveriam fazer? Essa é a minha pergunta, por isso, nasceu Jesus? Será que Jesus já nasceu para a humanidade? Quando ele nascer para a humanidade, não teremos mais conflitos, mais guerras. Se ainda temos guerras, é porque Jesus ainda não nasceu para a humanidade. E as temos. Por certo, quando eu falei de guerra, você que está nos assistindo deve ter pensado a guerra entre as nações, mas eu vou um pouco antes. Porque as guerras entre as nações são consequência de guerras anteriores. Daquelas guerras que travamos no nosso ambiente, no nosso dia a dia, no nosso ambiente menor. Não necessariamente entre as nações, estas são consequências. Eu estou falando das guerras que travamos nos lares. Ainda há violência nos lares. Ainda há intolerância nos lares. Se assim ocorre, é porque Jesus não nasceu para a humanidade ainda. Porque as lições que ele nos traz é para apaziguar os nossos corações, para harmonizar as nossas relações. Portanto, se ainda temos conflitos, perturbações no ambiente onde vivemos, é porque Jesus não nasceu para a humanidade. E temos muitos conflitos. Ultimamente tenho assistido algumas reportagens a respeito, por exemplo, entre tantos exemplos, de assassinato de mulheres por seus parceiros. E aí uma estatística nos diz que 1/3 das mulheres assassinadas no Brasil, por exemplo, são assassinadas por seus parceiros. Portanto, nesta convivência no espaço menor das relações conjugais. Portanto, se há violência, se há guerras no trânsito, se há guerras as mais variadas, por exemplo, no ambiente de trabalho, nas nossas relações no ambiente de trabalho, Jesus ainda não nasceu para a humanidade. Portanto, por isso o meu questionamento. Será que Jesus já nasceu? Será que ele já nasceu para a humanidade? Se ainda temos misérias, temos irmãos nossos, seres humanos, passando necessidade, não tem o mínimo necessário. Em torno de 50% da população do mundo passa fome. Num mundo que produz o suficiente para abastecer a todos. Mas porque ainda Jesus não nasceu para a humanidade, nós ainda estamos vivendo estas questões da fome, da miséria, pela ganância de alguns nos quais Jesus não está presente. Temos a miséria, a fome no mundo. Muita gente não tem o necessário, seja para a sua nutrição, para o seu abrigo, para seu conforto, para a sua segurança. Mais da metade da população do mundo não tem o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Portanto, se isto ocorre ainda no mundo, e ocorre, Jesus não nasceu para a humanidade. Temos preconceitos ainda? Conceitos e preconceitos. Ainda temos guerras travadas por questões sociais. Temos guerras travadas por cor de pele. Achando-nos, às vezes, que uma cor de pele é melhor que a outra. Se o ser humano que está revestido de uma ou de outra cor de pele possui as mesmas características que qualquer outro de outra cor de pele. Somos todos filhos de Deus. Então, se ainda há preconceito em relação à cor de pele, Jesus não nasceu para a humanidade ainda. Se ainda travamos conflitos pelas opções sexuais, e temos ultimamente muitos conflitos travados e intolerâncias a respeito das opções sexuais, sem discutir o mérito das opções sexuais, não é o objetivo. As escolhas são pessoais de cada pessoa, o que ela quer para a sua vida, e as responsabilidades são delas, a cada um segundo suas obras. Nós queremos ser os juízes, muitas vezes, e estabelecemos violência e agressividade por causa das opções sexuais daqueles que estão à nossa volta. Jesus ainda não nasceu para a humanidade. Ainda temos preconceitos religiosos, ou não temos? Que culminam nos nossos pequenos preconceitos, nos nossos conflitos religiosos, achando que a nossa instituição religiosa é mais importante do que a outra, ou do que de outras pessoas, as opções
Será que Jesus nasceu para estas pessoas? E estes conceitos e preconceitos religiosos culminam em guerras religiosas, mas elas começam muito antes. Então precisamos refletir, será que Jesus nasceu para a humanidade? Jesus não trouxe uma organização religiosa. Ele trouxe lições para que vivêssemos harmoniosamente, fraternalmente, para que vivêssemos o amor. Enfim, os seus ensinamentos resumem-se em vivermos o amor. Por isso, não vivemos ainda o amor, portanto, Jesus ainda não nasceu para a humanidade. As opções religiosas, as instituições religiosas são opções nossas. Escolhemos uma ou outra bandeira religiosa, vamos situar assim, de acordo com a nossa cultura, com o nosso momento, com os nossos interesses, com a nossa compreensão em relação à vida. Mas Jesus trouxe lições para a prática do bem, única e exclusivamente. Tanto que ele condiciona ao reino dos céus a caridade, que é a prática do bem. Não a qual instituição eu frequento, não a qual a minha classe social, se é elevada ou rica ou pobre, não se pela cor da pele, mas ele condiciona ao reino dos céus a prática do amor. Tanto que Allan Kardec, entendendo isso, coloca no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 15º. Fora da caridade não há salvação. Portanto, temos aí as lições de Jesus. E se ainda temos preconceitos pela opção religiosa, é porque Jesus não nasceu para a humanidade. E temos muitos preconceitos ainda. O que é nascer para a humanidade? Como pode nascer para a humanidade? Para que Jesus nasça para a humanidade, é preciso que ele nasça para o indivíduo. Precisamos que Jesus nasça para o indivíduo. Portanto, nós ficamos procurando muitas vezes o reino dos céus, e eu até tenho brincado nas minhas falas que hoje está fácil de ir para o reino dos céus, inventar o GPS, basta saber o endereço. E você sabe o endereço do reino dos céus? Não está longe, está bem perto de nós. O reino dos céus instala-se no coração do homem. Portanto, Jesus terá nascido para a humanidade quando tiver nascido no coração de cada um daqueles seres que compõem a humanidade, no coração de cada um de nós. Para que ele nasça para a humanidade, é preciso que nós coloquemos as nossas ações condizentes com os seus ensinamentos. Este é o objetivo, não há outro objetivo. Portanto, enquanto Jesus não nascer no coração de cada um de nós, não terá nascido para a humanidade e ainda viveremos guerras, conflitos, tormentos, as angústias, as depressões, as perturbações e os preconceitos, as intolerâncias e a violência e assim por diante. É preciso gestar Jesus em nossos corações. Talvez para alguns ele esteja em gestação, mas é preciso nascer. E assim teremos uma data diferente para cada um de nós, o dia que Jesus ocupar efetivamente os nossos corações. Jesus já nasceu para a humanidade? Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, esse é o programa Espírito Jovem. Estávamos falando, numa outra oportunidade, sobre uma breve história, em alguns minutos, de todo o universo, a nossa criação. Muito brevemente, de forma a nós refletirmos do nosso papel, a nossa relevância, ou a nossa relação com a matéria, com os demais elementos e o que nós conhecemos sobre isso. Temos muito a aprender, estamos avançando bastante, a ciência está avançando bastante nessas compreensões. E o que importa é, desses novos conhecimentos, como nós utilizamos para a nossa própria vida. Quando a ciência vai compreendendo que há mais elementos materiais do que antes previstos, e isso pode explicar um sem número de fenômenos, ficamos felizes, pois a ciência está caminhando num sentido que, quiçá, há alguns anos, irá descobrir um elemento diferente do elemento material, que é o elemento espiritual. Numa breve comparação entre o que nós conhecemos pela obra de Chico Xavier, por exemplo, pelo Espírito Emmanuel, A Caminho da Luz, com a própria ciência. Se nós vamos acompanhando ambas as obras, a literatura científica, e não digo de forma difícil, YouTube, um documentário do Discovery Channel, por exemplo, sobre o sistema solar, sobre o universo, já nos dá bastante conhecimento sobre a formação, sobre a origem. E quando lemos uma obra dessa, da profundidade que é a obra Caminho da Luz, por exemplo,
que vai complementando pontos trazidos na codificação por Allan Kardec em Resposta aos Espíritos, nós vamos entendendo questões mais avançadas, ou mais interessantes, né? Que podem nos dar mais elementos para entendermos a importância que nós temos de entender a mensagem do nosso modelo e guia Jesus. O sentimento como busca por excelência, né? Como forma única ou melhor, né? Ou pelo menos duradoura e perene de transformação, que nos leva a um ponto ou algum porto mais seguro, mais à frente no nosso processo de aprendizado. A ciência, o que nós sabemos, diz da evolução, da própria criação do planeta Terra, que houve um conjunto enorme de fatores, né? Quando fomos aqui abalroados por uma rocha, um planeta quase do tamanho de Marte, e que dessa trombada espacial deu origem ao nosso satélite, que é a Lua. Isso permitiu estações do tempo, permitiu a vida, e todo o bombardeamento de asteroides que vinha com mini partículas de sal e dentro uma gota d'água. E nós fomos bombardeados por milhões de anos consecutivos, e isso foi dando origem aos lagos, aos rios, aos mares, né? E todo um conjunto que foi propiciando a vida. Até aqui a comparação com a obra do Espírito Emmanuel vai dizer que espíritos crísticos preparavam o orbe terrestre para aqui receber a vida. Ou seja, já haviam espíritos luminares, como o próprio Cristo em si, que estavam sob comando, arquitetando o processo planetário, o próprio sistema solar, as relações do planeta com o nosso satélite, com a Lua, que fosse dando condições, né, do dia, que inicialmente era de 4, depois 6 horas, era a duração do dia, até que com essa nova conjunção com a Lua, o mundo se ajustasse a um movimento que durasse 24 horas, né, um dia, isso fosse permitindo melhores condições de vida. Tudo isso pensado, planejado no mundo espiritual, pois que há muitas moradas na casa do meu Pai, segundo a assertiva de Jesus. Isso quer dizer que há muitos planetas e sistemas que são habitados por inteligências, por espíritos também, criados por essa fonte única e divina que nós ainda tão pouco compreendemos, dada a nossa limitação de inteligência, até a limitação moral, para entender esse fenômeno da vida, né? Essas explosões de superestrelas que fazem nascer um conjunto inimaginável de luzes, e cada um com a sua função, né? Muito pontual, muito particular. É maravilhoso estudar e analisar tudo que foi criado antes da nossa própria existência. Voltando para a ciência, nós vamos entendendo, portanto, que na sequência a vida começou no fundo do mar. As condições da água, de temperatura e de pressão, foram dando origem a uma primeira célula. O primeiro ser celular, unicelular. Um ser simples, né? Ignorante, sem nenhum conhecimento, né? No sentido de que é uma obra bastante peculiar do fenômeno da natureza, o fenômeno químico. Este ser unicelular acaba se alimentando do próprio sistema ali no fundo do mar e vai evoluindo. Transforma-se em seres pluricelulares, ou seja, mais complexos. Alguns começam a ter membrana, aparências. Os primeiros seres seriam quase que esponjas do mar. Vão dando origem aos primeiros animais marinhos, os primeiros peixes, que vão crescendo e se desenvolvendo. É a vida nascendo aí. E esta vida percorre espaços e sai do mar, vai em direção ao lodo, à lama, e ganha os espaços da natureza, e sobem as árvores. Essa vida toda que acontece, ela depois passa por um processo incrível de extinção, novos bombardeios, e depois a vida recomeça do mesmo processo, no mar, avança para a terra, dá origem aos primeiros dinossauros. Nessa época, os mamíferos não passavam de 25 centímetros. Quem dominava a terra eram os grandes répteis, os grandes dinossauros. Até que uma nova extinção. Dessa nova extinção, a vida recomeça, só sobreviveu os pequenos animais, justamente os mamíferos. Então eles acabam dominando o planeta Terra depois de milhares de anos e crescem, se desenvolvem e dão origem aos seres, aos macacos, todos nas árvores. A Terra nesse momento é recheada por grama e os animais começam a descer das árvores e caminhar na grama achando comida e água. E nesse caminhar vão ficando eretos, em outras posturas novas. E materialmente, a nossa origem, que Darwin estudou, está num ponto qualquer desse processo, onde nós nos transformamos numa espécie diferente da espécie dos animais. E na assertiva
espiritista, então, portanto, tudo isso foi arquitetado por espíritos milenares e crísticos, preparando a Terra para que aqui recebêssemos o elemento material mais propício para receber o nosso elemento, o elemento espiritual que somos nós todos. Espíritos simples e ignorantes que aqui habitavam. E depois vamos compreender que esses seres que atravessaram o mundo saindo da África em 100 mil anos, até chegarmos a pouco mais de 10 mil anos atrás, onde começaram a dominar a agricultura por todo o mundo, não precisando mais sair dos seus lugares. E esses seres foram evoluindo no contato, na convivência um com o outro, nas famílias, nos clãs. E nesse processo de crescimento e morte, e renascimento e morte, os processos que a doutrina espírita chama de processos reencarnatórios, vital para que o elemento espiritual vá se animando, vá ganhando inteligência quando tem contato com a matéria mais densa. Esse sistema criado por Deus, por essa inteligência suprema, é tão maravilhoso que nós ainda não compreendemos toda a sua extensão. O elemento material simples e ignorante, quando em contato com o corpo, dentro de um corpo, ou pertencendo a ele, ou dominando ele, esse corpo sente fome, sente sede, sente frio, tem que se movimentar. Ao se movimentar, junto com o outro, sobrevive mais facilmente, aprende a caçar, aprende a coletar, aprende a guardar, a reproduzir-se e vai desenvolvendo a inteligência. E nós passamos, portanto, séculos e milênios desenvolvendo a inteligência até chegar onde chegamos hoje, com a ciência bastante avançada, com a tecnologia digital, fazendo coisas incríveis. E hoje, o mundo passa por uma transformação para que a inteligência agora, de vez, empurre um outro elemento fundamental para a evolução humana, que é o elemento moral, ou conhecimento moral. Quando a inteligência é utilizada para equilibrar as relações humanas, a relação com o outro, nós damos avanço moral. Quando você, com a tua namorada, com o teu namorado, marido, com o filho, se você discorda, mas consegue fazer isso sem gritar, sem xingar, você usou a inteligência para avançar moralmente. O ambiente fica mais equilibrado. Quando vocês têm alguma questão com a empresa, no trabalho, uma divergência qualquer, se consegue resolver isso de forma bondosa, generosa, firme, porém generosa, sem usar de artimanhas, de maledicência, ou de gerar algum tipo de mal, estamos usando a inteligência para melhorarmos moralmente. Então, toda a evolução da Terra, toda a evolução da vida, foi para propiciar um ambiente onde você, que está nesse casulo corporal, pudesse usar a tua inteligência em contato com os demais, ampliando a capacidade de inteligência, de saber o que é certo e errado, e usá-la para equilibrar as relações. Quando fazemos isso, nós vamos permitindo um crescimento moral. Um sentimento novo vai nascendo em nossos corações, que é o sentimento chamado amor, que já foi nos ensinado pelo Mestre Jesus e que hoje todos nós temos a missão de resgatá-lo. Segundo a OMS, que é o braço da saúde da Organização das Nações Unidas, existem hoje mais de 100 milhões de irmãos nossos vitimados pelo TOC, pelo transtorno obsessivo compulsivo. Mas cabe-nos, como espíritas estudiosos da matéria, não do ponto de vista científico, mas do ponto de vista espiritual, o que é o TOC? Nós sabemos que o TOC é interpretado como essas manias esquisitas, como esses hábitos perniciosos, vícios de comportamento. Existem pessoas que lavam as mãos várias vezes no dia porque morrem de medo, vitimadas pelo TOC, da contaminação por bactérias e vírus. Tudo bem, a higiene é uma necessidade, mas precisamos evitar o lado mórbido desses comportamentos. Há pessoas que colecionam tampinhas, chapinhas de garrafa, sem saber explicar a razão do porquê desse comportamento. E muitas vezes, quando consultadas, elas não sabem explicar, dizem apenas que são impulsionadas, são comandadas por um pensamento que quase sempre não é seu, a cometer essas práticas.
Há pessoas, falamos, que têm verdadeiros pavores de vírus, de bactérias, de micro-organismos que se comportam de maneira assim, um tanto quanto não usual para a sociedade. Há aqueles que têm o hábito, e ficamos sabendo disso, de contar árvores. Não conseguem andar nas ruas sem ficar contando árvores. Outros sem ficar contando automóveis e muitas vezes perdem tempos preciosos. Há ainda aqueles que se deixam desvairar pelos ciúmes, porque estão tão fortemente impregnados desse sentimento obsessivo, compulsivo, agindo sempre da mesma maneira, que ficam inventando situações difíceis para os seus companheiros ou para as suas companheiras, sem poder evitar, sem perceber que essa vontade vem de uma força escondida. O Dr. Dorival Caetano, com clínica em Campinas, em São Paulo, nos conta fatos assim impressionantes, dizendo que há tratamentos, mas não há cura para esse mal. E conta situações constrangedoras de uma senhora que colecionava sacos e sacos de papel higiênico usado no quintal da sua própria mansão e ela não sabia explicar o porquê. Vejam como é realmente complicada essa situação do transtorno obsessivo compulsivo, do toque. Quantos irmãozinhos nossos, jovens, moças, rapazes, que têm o complexo de Adonis, a síndrome de Adonis, querem ter corpos espadaúdos, bonitos, sinuosos, fortes, e passam a vida nesse tipo de malhação sem perceber que está esgotando um tempo precioso, saindo pelo ralo da vida. Há aqueles que têm a mania de ficar arrumando tudo, não conseguem ficar um minuto sossegado sem ficar arrumando. Quando nós falamos desse pessoal, desses nossos irmãos que têm medo de vírus, nós nos lembramos de um grande industrial americano que foi, inclusive, motivo de filme interpretado, nada menos, nada mais, por Leonardo DiCaprio. É o filme sobre a vida de Howard Hughes, que foi o dono da TWA, que foi um dos pais considerados da aeronáutica civil. Ele tinha tanto pavor de vírus, de bactérias, de micro-organismos, que ele mandou construir uma redoma e ali passou a viver toda a sua vida naquela redoma. Até para abrir as portas, ele tinha quem o fizesse, porque ele não colocava de forma alguma a mão nas maçanetas. Vejam a que ponto esses males podem chegar. E nós sabemos que esses males têm variações, eles podem ser leves, muitas vezes imperceptíveis, e quando não cuidado, eles passam por uma condição de moderação, passam a ser moderados, a pessoa aí passa a perceber, sente os incômodos e tem condição pessoal de vencer a si própria, desde que eu queira. Mas se ela não se trata com esforço pessoal, meditando em torno da questão e buscando as soluções definitivas, aí o toque se torna grave. Se torna grave, aparecem os fenômenos da ansiedade, do medo, o sentimento de culpa, necessitando do apoio de psicólogos, muitas vezes de psiquiatras, que vão lhe ministrar remédios, porque o toque, como nós espíritas concebemos, não é uma doença física, é uma doença espiritual, mas afeta diretamente o cérebro. Todas as doenças espirituais são filtradas pelo cérebro. É claro que os remédios com ação química funcionam, a psiquiatria sabe disso. O Prozac, o Luvox, o Cerzone, o Effexor, a paroxetina e muitos outros remédios funcionam realmente. Apresentam no corpo físico condições de solucionar temporariamente, enquanto a aplicação do remédio insiste, persiste, mas basta suspender a ação dos remédios, deixando de tomá-los, e os males voltam, muitas vezes até com maior intensidade, o que prova que o toque é de origem espiritual. Por isso é que tem esse nome lamentável de transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque se trata de uma compulsão que é resultado de uma obsessão, da perseguição de entidades espirituais contra os seus inimigos gratuitos, contra os seus inimigos do passado ou muitas vezes dos próprios inimigos do presente. Foi por isso que Jesus, conhecendo profundamente a questão,
nos falou da estratégia de Satanás, como está nos textos evangélicos. O que é a estratégia de Satanás? Jesus então nos mostra que a pessoa resiste ao mal, mas não resiste convenientemente, como deveria, na intensidade desejável. E o que acontece? O obsessor vai e traz outros, como Jesus disse, vai e traz outros, que são más companhias, que vibram na mesma faixa do mal. E a pressão magnética, a pressão vibratória, a pressão energética sobre o cérebro da vítima se faz mais intensa e a pessoa acaba caindo. Esse forma o processo obsessivo. É quando eles, então, brincam com a cabeça de suas vítimas. Por quê? Se fizerem vigilantes, não cuidaram de se evangelizar como Jesus nos ensinou. É por isso que hoje, graças ao Senhor Jesus, graças ao nosso mestre querido, estão vindo muitas formas de apoio em nossa direção. Há inúmeros cientistas, sem citarem religião, sem citarem o próprio evangelho, mas que são verdadeiros disciplinadores da alma, são missionários de Jesus na ciência espiritual através da medicina. O exemplo de Frederick Luskin, que é esse eminente PhD, né, em psicologia, que atua lá na Califórnia, que nos mostra a importância do culto dos bons sentimentos, mostra claramente que os ressentimentos, as mágoas, a raiva e o ódio provocam situações de incômodos. Em contrapartida, diz-nos Luskin, quando nós mudamos a matriz dos nossos pensamentos, quando nós positivamos os nossos pensamentos, a gente passa, sem perceber, a produzir substâncias no próprio corpo físico. E ele cita a imunoglobulina A como um fator biológico de controle das infecções, muitas vezes impedindo-as. Por quê? A alta vibração do pensamento positivado, também Jesus nos ensinou, na prática do bem, na conquista dos mais elevados sentimentos, nós vamos alterando o nosso cosmos celular, nós vamos disparando descargas biofísicas em nosso organismo, melhorando em muito o funcionamento do nosso aparelho carnal. Então, surge no mundo a psiconeuroimunologia graças à bondade, graças à misericórdia de Jesus, que é uma forma de permitir que muitos dos seus emissários venham à Terra para falar dessas questões, agora com uma ótica, com uma visão muito científica, porque a humanidade está meio desacreditada das religiões, para não dizer por inteiro. A humanidade está muito materializada e a ciência tem prestado um serviço muito grande. A ciência hoje está muito aceita no coração humano. E a doutrina espírita vem e nos mostra a necessidade da gente desejar o bem, saber desejar, praticando, porque é assim que nós vamos merecer. Havendo merecimento, como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras, e sabendo desejar, pedindo a Deus, batendo a porta para que ela se abra, como nos ensinou o Mestre, as coisas vão melhorando paulatinamente em nosso favor. O toque vai desaparecendo sistematicamente. É a substituição do mal pelo bem. Tão simplesmente isso.